Que a paz de Jesus esteja conosco. Meu nome é Hélio Dias, moro em Uberlândia e participo das atividades do Centro Espírita União Cristã Allan Kardec e colaboro como voluntário na programação da Web Rádio Fraternidade. O tema de hoje está no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Item 11. Jeremias e os falsos profetas. Vamos à leitura do texto. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam: o Senhor o disse, tereis paz. E a todos os que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que viu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas. Eles corriam por si mesmos. Eu, absolutamente, não lhes falava. Eles profetizavam de suas bocas. Eu ouvi o que disseram esses profetas, que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Dir-lhes-ei: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 23, versículos 16 e 18, 21, 25, 26 e 33. Sobre essa narrativa do Velho Testamento, o Espírito Luiz, Espírito Protetor, acrescenta o seguinte comentário. É dessa passagem do profeta Jeremias que quero tratar convosco, meus amigos. Falando pela sua boca, diz Deus. É a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras claramente indicam que já naquela época os charlatães e os exaltados abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Muito generalizada se achava essa espécie de fraude na nação judia, e fácil é de compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos ludibriados pelos pseudos profetas que não passavam de impostores fanáticos. Nada há de mais significativo do que estas palavras. Eu não enviei esses profetas, e eles correram por si mesmos. Não lhes falei, e eles profetizaram. Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Indicava, assim, um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que eram objeto. A multidão sempre crédula não pensava em lhes
contestar a veracidade dos sonhos ou das visões. Achava isso muito natural e constantemente os convidava a falar. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo João, quando diz: não acrediteis em todo espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir se lhes depara ocasião. Os iludidos são, está-se a ver, os médiuns, que se não precatam bastante. Aí se encontra, é fora de dúvida, um dos maiores escolhos em que muitos funestamente esbarram, mormente, se são novatos no espiritismo. É-lhes isto uma prova de que só com muita prudência podem triunfar. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para, por sua vez, não vos tornardes falsos profetas. Luís, Espírito Protetor, 1861. Meus irmãos, Jeremias é um dos profetas que encontramos no Antigo Testamento. E Luís, o Espírito Protetor, inicia seu comentário nessa leitura que fizemos no Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando as recomendações do profeta. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. O Espírito Protetor nos alerta que desde a época do Antigo Testamento, como até mesmo em tempos mais remotos, havia os charlatães e os vaidosos que abusavam do dom da profecia, explorando os ignorantes pelo dinheiro. Com o Espiritismo, entendemos que Deus se expressa nas suas obras e por meio de seus filhos que já alcançaram o grau evolutivo que lhes permitem ser seus mensageiros e colaboradores diretos na criação. Assim, espíritos elevados se manifestavam, em nome de Deus, por meio da mediunidade daqueles que tinham a tarefa de auxiliar o progresso do povo judeu. Observemos a frase do profeta Jeremias: eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Esta é uma frase muito significativa, demonstrando que os falsos profetas falam por si mesmos, ou seja, falam daquilo de que os seus corações e as suas mentes estão cheios em benefício de si próprios, enganando simples e ingênuos, limitados nos seus raciocínios e conhecimentos. Com o Espiritismo, trazido pela doutrina espírita, a mediunidade encontrou seu verdadeiro caminho de desenvolvimento e prática, que é o estudo das suas leis e o esforço na vivência evangélica do amor e da caridade. Por isso, mediunidade com Jesus é o lema do verdadeiro médium espírita. Para finalizar, temos a mensagem de Emmanuel no livro Escrínio de Luz, Psicografia de Chico Xavier, ante o Cristo Consolador. Diz ele: nas consolações e tarefas do Espiritismo, é necessário que o coração vibre acordado, em sintonia com o cérebro, para que não venhamos a perder valiosas oportunidades no tempo. Provarás a sobrevivência da alma
além da morte, através de testemunhos insofismáveis da experimentação. Entretanto, que valor apresentará semelhante esforço, se não auxiliais o aperfeiçoamento moral do espírito em peregrinação na carne? Aproveitarás a mediunidade, distribuindo ideias novas e novas convicções entre homens sedentos de esperança, por intermédio da argumentação irretorquível. No entanto, de que te servirá o interesse fortuito nas revelações graciosas, se não despertas a noção de responsabilidade naqueles que te observam e ouvem? Realizarás as melhores demonstrações científicas, positivando a vida consciente em outros mundos e em outras esferas de ação. Todavia, de que valerá semelhante empreendimento, se te não dispões a ajudar o pedaço de chão em que nasceste, contribuindo de algum modo na construção da terra melhor? É por isso que, quase sempre, espiritismo sem cristianismo é simples empresa intelectual, destinada a desaparecer no sorvedouro de caprichos da inteligência. Não se entrelaçariam dois mundos diferentes para o simples trabalho da pesquisa ociosa ou do êxtase inoperante. Não se abririam as portas do grande além para que o homem se infantilizasse na irresponsabilidade ou na inconsequência. Cristo é o ponto de equilíbrio em nosso reencontro. Espíritos desencarnados e encarnados, todos nos achamos em degraus diferentes da escada evolutiva. Sem Jesus, estaríamos confinados à sombra de nós mesmos, e sem a disciplina do seu evangelho de luz e amor, com todas as pompas de nossa fenomenologia convincente e brilhante, não passaríamos de consciências extraviadas e irrequietas a caminho do caos. É isso aí. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus primeiramente pela bênção da vida e envolver em nossas vibrações os inimigos de nossa causa, os falsos profetas de todos os tempos, inclusive os da erraticidade, que com suas enganações e embustes têm causado enorme prejuízo ao nosso progresso e à edificação do reino de Deus em nossos corações. Pedimos a Jesus que nos livre de suas influências, quer estejam encarnados ou desencarnados, e que fortaleça o nosso espírito no conhecimento e na fé, para que não sejamos também um falso profeta, um falso seguidor de seus ensinamentos. Obrigado, Jesus, por esta encarnação e pela oportunidade de trabalho que estamos desenvolvendo na divulgação do seu Evangelho de luz. Assim seja.